Vamos aprender mais então sobre este assunto. Nós convidamos a Ellen Neves, ela é psicanalista, está com a gente ao vivo. Tudo bem, Ellen? Tudo bom, prazer estar aqui com você. Muito obrigada, boa tarde a todos. Olha, a gente vê essas imagens de quem sofre com pânico e nos dá um pânico, né? É horrível. Sim, com certeza. É uma sensação de morte. Verdadeiramente iminente. A pessoa, exatamente. A pessoa que está sofrendo um ataque de pânico, ela tem a sensação de que ela vai morrer ou enlouquecer. Vamos entender então um pouco mais sobre isso, até para que você tenha alguém em casa ou acha que pode ter algum pavor como esse, a gente vai esclarecer, né, Ellen? Vamos começar pelos sintomas psíquicos que o pânico traz para as pessoas. Olha só, quem tem isso sofre de medo, angústia intensa, sensação de perda de controle, sensação de morte, desrealização e despersonalização. Explica pra gente todos esses sintomas psíquicos que a pessoa pode ter. Então, o que ativa o pânico é o medo. É um medo imaginário de algo que muitas vezes não vai acontecer. Só que o que acontece? A diferença, às vezes as pessoas confundem muito a ansiedade com o pânico, né? A intensidade é a principal diferença. No ataque de pânico, você tem os sintomas da ansiedade, só que potencializados muito mais. Tanto que a pessoa que está sofrendo um ataque, ela acha que está infartando ou tendo um AVC. Olha. Então ela tem o aperto no peito, a falta de ar, o taquicardia. Isso, que são sintomas físicos que a gente vem logo em seguida. Exatamente. Essa desrealização das coisas que a gente fala, ela cria algumas situações, ela imagina coisas que não existem. Ela chega assim a sentir de que ela não faz, o corpo dela não é ela tem uma sensação, é estranho falar isso, mas que não é ela que está no corpo, ou que ela é um observador dela mesma. É a despersonalização e a desrealização é a sensação de que ela não está vivendo na realidade, que aquele ambiente não é real, parece que ela está num sonho. Nossa, gente, olha só, né? Participem no 3027-9622, a gente está ao vivo e pode tirar suas dúvidas sobre o pânico. Agora sim, vamos aos sintomas físicos, né? Que você citou e que é importante a gente estar atenta. A taquicardia, como você mesmo falou, a falta de ar, dor no peito, tremores, a sudorese, sensação de desmaio, os espasmos e náuseas. São alguns dos sintomas aí físicos que a pessoa tem na hora que ela está sofrendo pânico. Isso, porque é momentos. É um momento, é um ataque de estresse, é um pico de estresse muito grande que ela sente. Como imagina assim que você está sendo assaltada, Deus o livre, você nunca foi assaltada, né? Não. Mas imagina você estando com uma arma apontada na cabeça. É essa sensação, só que não está acontecendo nada. E muitas vezes a pessoa não consegue nem identificar uma causa específica. Porque o pânico, ele não tem necessariamente uma causa. Ele pode ser um estresse pós-traumático, ela pode ter sofrido um trauma e não ter superado esse trauma, e aí vem do inconsciente dela o pânico. Ele pode ser um transtorno de ansiedade generalizado que ela não cuidou, ela não tratou daqueles sintomas da ansiedade, e é como se fosse um balde que vai enchendo gota a gota. E aí vem o ataque de pânico, porque ela não tratou a ansiedade. E essas condições físicas, elas acontecem com a pessoa no momento do pânico? Acontecem, realmente acontecem essas sensações físicas, de sensação de que está acontecendo algo que é perigo à morte, é um perigo iminente à morte. Não é brincadeira e nem frescura, né, gente? Vamos aos nossos mitos e verdades? Sim. Então, para a gente desmistificar, igual você falou, que confunde muito com a ansiedade, né? Para a gente entender o pânico, o primeiro, é mito ou verdade? Quando a crise de pânico passa, o paciente fica bem. Isso é mito ou é verdade? Então, por ser um pico de estresse muito grande, até o corpo reequilibrar, né, é uma adrenalina, uma noradrenalina, um cortisol, que é uma descarga que dá no corpo. Então, até ele reequilibrar a sensação e você se sentir bem, demora um pouco. Não é um mito dizer que passou e fica normal. Não, não fica. Não é na hora. E o que acontece? A pessoa, às vezes, desenvolve uma síndrome do pânico por medo de ter um ataque novamente. Nossa. Então, é o medo do medo. Então, ela ativa o ataque de pânico pelo medo, e aí, por ter tido uma vez, ela desenvolve uma síndrome que a qualquer hora pode acontecer de novo.
E aí ela chega, sim, ela chega até mudar os hábitos dela, né? Ela evita ficar sozinha, ela evita estar em lugares públicos com mais gente, porque, ai, se me der uma crise aqui, o que vão pensar de mim? Então, é esse medo do medo que é o que alimenta a síndrome do pânico. Ela precisa entender que, por algum motivo que ela tem que investigar, a melhor forma é na terapia. Claro, achar esse gatilho. Exatamente. Né? Desenvolveu isso para sarar. Exatamente. Por algum motivo, ela disparou esse ataque. Mas isso não é algo que é inerente dela. É inconsciente. Exatamente. Alguma coisa... Então é um mito dizer que parou, fica bem. Não, não fica, né? Tem que procurar tratamento. Vamos mais um então, Ellen. É mito ou é verdade que o transtorno é quase sempre gerado por traumas intensos anteriores? Como eu falei, pode ser estresse pós-traumático, que é um trauma anterior. No caso, por exemplo, do assalto. A pessoa que foi assaltada, de repente, dependendo do contexto de que ela foi assaltada, ela pode desenvolver, sim, por medo de ser assaltada novamente, mas também ela pode ter uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, não tratado, que vai acumulando esse estresse, que vai alimentando esses pensamentos, essas preocupações dentro do inconsciente dela, pode ocasionar o pânico. Então não precisa ser uma coisa intensa que aconteceu com ela, é um mito. Então é um mito afirmar que é só por questões, porque tem esse transtorno de ansiedade que pode virar um pânico. Exatamente. Ela pode alimentar isso aos poucos dentro dela pelos pensamentos. Vamos lá, Ellen, continuando, mito ou verdade sobre pânico. É mito ou verdade que o tratamento para o transtorno recorrente de pânico envolve terapia e medicamento? É verdade. Isso é verdade verdadeira. Olha. Principalmente terapia, porque ela precisa entender os gatilhos que estão disparando isso nela, ela precisa tratar, trabalhar, ter esse aprendizado cognitivo de direcionar a mente dela para o positivo e tratar as questões emocionais que não estão tratadas do passado dela, que estão desencadeando essas reações. O medicamento, ele trata no sintoma. Então, ele ameniza os sintomas da ansiedade, do pânico, deixa ela mais calma, mais tranquila, mas não trata a causa. Então, para ela ter uma cura integral, ela precisa fazer terapia. E é tão importante a gente falar deste assunto, hoje é uma segunda-feira, porque, igual você falou, é tão inerente a ela querer estar, porque está no subconsciente, ela nem lembra alguma ocasião que às vezes pudesse ter acontecido que ela tenha pânico. E hoje, gente, esses tipos de síndrome é um número altíssimo que tira as pessoas do mercado de trabalho. Sim, com certeza. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. 1 em cada 10 pessoas sofrem com ansiedade. Olha. Aqui no Brasil. E a ansiedade é o principal motivo que desencadeia o pânico se a pessoa não tratar. Ela precisa, primeiro, desenvolver novos hábitos, porque existem hábitos que alimentam a ansiedade e existem hábitos que tranquilizam a pessoa. Então, por isso que a terapia é importante, porque ela precisa entender a vida dela, o que ela está fazendo que está alimentando isso, o que ela pode fazer para diminuir isso e tratar as questões emocionais que estão servindo de gatilho. Com seriedade, né, Ellen? Porque a gente está falando de pessoas que tiram as pessoas do mercado de trabalho. Sim. Tira a pessoa do ambiente, né, familiar. E isso é ruim. Sim, interfere nas relações, ela passa a ter dificuldade, tem pessoas que desenvolvem fobia social. Olha quanta coisa vem junto. Muita coisa. Enxaqueca, insônia, dores crônicas que ela pode desenvolver, fibromialgia, várias questões psicossomáticas, depressão, né? Tem muita coisa. É importante tratar isso sim. Sabe que eu estava vendo recentemente, coisa de uns 6 meses eu acho, a Fátima Bernardes esteve no programa Roda Viva e ela sofreu com pânico, né? Ela esqueceu de dar uma boa noite no jornal ainda, quando ela apresentava o Jornal Nacional. E foi ali naquele momento que ela tratava há anos de labirintite. Olha só a confusão de sintomas. Ela tratava labirintite e uma noite, junto ainda com o William Bonner, ela foi dar uma boa noite e simplesmente apagou o boa noite da mente dela. E ali, até na época, ela falou, o William me ajudou muito nesse diagnóstico, ele falou, isso não é labirintite.
E depois, em terapia, ela descobriu que já era uma vontade de sair do principal telejornal, né? Da televisão brasileira, que ela não queria mais estar ali, e aquilo foi somando, até essa crise de ansiedade que desencadeou o pânico e deu esse apagão nela e que precisou de muita terapia para ela descobrir isso, ela foi descobrir só depois. Olha só. Então isso tira as pessoas, né? Isso deu tudo isso que você falou, deu taquicardia, ela falou sudorese. Então, assim, ninguém tá ileso disso acontecer e ela ressaltou que olha quão difícil, porque você sair de uma licença, porque você está com uma doença física, é aceitável. Agora, você sair de licença porque você está com uma doença emocional, é mais difícil as pessoas compreenderem. É sobre isso que a gente tem que colocar uma tábua e parar com essa descriminalização. Tabu, né? Desse tabu de que doença emocional é frescura e tudo mais, porque não é. Infelizmente, né, a nossa cultura não valoriza as coisas que não são materiais, que não se podem ver, mas é a mente que controla o corpo. Então, se você não tem saúde mental, você não vai ter saúde física. Então, você até me lembrou do caso daquela ginasta, que ela desistiu, ela era uma das principais cotadas para ganhar as Olimpíadas, ela desistiu por questões de saúde mental e foi muito criticada. Agora eu pergunto, se ela tivesse lesionado um joelho, se ela tivesse se machucado, ninguém iria questionar a saída dela. Agora uma ansiedade ou um pânico. Exatamente, as pessoas questionam. Então vamos levar mais a sério, né? Isso daí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Por você estar aqui e a gente desmistificar um pouco essa condição do pânico. Espero ter ajudado quem está em casa. Até breve. Obrigada. Muito bom.